Eu acho que muitos aqui talvez passaram por isso. Se não passaram, graças a Deus, mas os últimos dias eu nunca senti tanto aflição na alma e no espírito como esses últimos dias. Não tem sido fácil, principalmente o que o povo de Deus tem passado em meio a toda essa tribulação que tem acontecido no mundo. Quando não é financeiro, é espiritual. Quando não é espiritual, é saúde. Quando não é saúde, é família. Sabe, o mundo, ele se encontra inteiramente com um monte de perguntas sem as respostas. O ser humano hoje, ele se encontra no momento, como a Sueli falou, a gente não sabe hoje, nem tenta imaginar o que vai acontecer amanhã. Nós vivemos num mundo de incerteza, num mundo em que a gente olha para frente e aquela luz no fim do túnel que todo mundo fala, a gente não vê nem a faísca. Mas acredite, ela está lá. A luz não se apagou. Aquele que vai tirar o seu povo dessa situação não morreu. Continua vivo e existente. E eu creio que em breve, Deus vai tirar o teu povo dessa situação. Aqueles que conseguirem, aqueles que manterem a sua fé firme no Senhor, hão de receber a sua vitória. Mas pastor, é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado, eu sei que às vezes a melhor coisa a fazer é abandonar tudo. É largar, é tentar viver, como diz no mundo, a própria sorte. Mas se está difícil com Jesus, imagine sem Jesus. Se aquilo que estamos passando está machucando, está doendo, você imagine se nós não tivéssemos a Jesus. E esses dias eu ouvi algo de uma pessoa, inclusive chegamos a quase que bater boca, e ele falou assim, mas o crente não pode passar por tribulação, não pode passar por aflição, não pode passar por dor. Eu falei, por quê? Por que o crente não pode passar por isso? A Bíblia diz que toda sorte que cai sobre o justo, cai sobre o injusto. O sol que aquece o injusto, ele aquece o justo. A chuva que molha o injusto, molha também os justos. Não é o fato de nós termos a nossa fé, caminharmos com Jesus, que não vamos passar por alguma aflição. Não vamos passar por alguma tribulação. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Deus falou isso para quem? Deus falou isso para quem? Para nós. Deus falou para aqueles que acreditavam nele. No mundo tereis mas tem de bom? Por quê? Porque vocês vão passar. Se nós formos vermos Atos, essa semana apesar de a gente estar lendo Eclesiastes, mas eu li bastante Atos, porque Atos conta o início da história da igreja primitiva. E como uma igreja que ainda estava fresca em sua memória a vinda de Jesus, ela também passou por aflição. Ela também passou por luta. Ela também passou por dores. E preste atenção nesse verbo. Ela passou. Significa que está em aflição. Quando a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, não quer dizer que você vai viver a sua vida inteira em aflição. Você vai passar. Quando o povo chegou, a Bíblia diz que quando o povo chegou na frente do mar, eles não ficaram, eles
passaram. Aquilo que nos impede, aquilo que nos traz dor, aquilo que nos traz angústia, nós vamos passar. Difícil é, e Deus nunca negou na sua palavra que seria difícil. Deus nunca falou na sua palavra que servir a Cristo seria fácil. Nenhum dos discípulos de Jesus pregou dizendo que foi fácil seguir a Jesus. Nenhum que foi formado pelos seus discípulos disse que foi fácil servir aqueles discípulos, seguir aqueles discípulos. Atender aquilo que os discípulos ensinavam. Mas nós fomos ver, todos passaram. E se todos passaram, nós estamos incluídos nesses todos? Nós estamos incluídos nesses todos? Sim. Atos, capítulo 7. Atos, a gente podia dividir Atos em 3 partes da igreja do Senhor. Atos capítulo 7, 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos, a gente podia pegar Atos e dividir Atos em 3 partes. A igreja, ela pode ser dividida em 3 partes aqui em Atos. Uma igreja que aceita a Cristo. Uma igreja que ouve a voz de Deus através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, e aceita aquela palavra que os apóstolos ali apregoavam a respeito do que era a vida de Jesus. Nós podemos também ver a segunda parte de Atos, uma igreja de força, uma igreja que, além de ter aceitado a Jesus, uma igreja que se enche do seu Espírito Santo, uma igreja que se enche do seu poder. E vemos aqui uma terceira parte, infelizmente, mas não menos importante, uma igreja que começa a viver uma perseguição. Uma igreja que começa a viver as artimanhas do inimigo. Mas primeiramente, uma igreja que aceita a Jesus. Se nós formos vermos Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro diz assim: disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo. Primeiro ponto aqui de uma igreja conseguir viver até mesmo as adversidades que o mundo trará, primeiramente é aceitar a Jesus. Nada podemos fazer sem que aceitamos a Jesus. Sem que colocamos a nossa vida por inteiro nas mãos daquele que deixou o seu trono, desceu até a terra, se fez carne, viveu todo tipo de aflição, viveu umas dores que talvez nenhum de nós vai entender a dor que Jesus viveu, simplesmente para que a gente possamos estar aqui, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a uma incerteza, estamos na tua casa, com a fé de que algo novo virá. Uma fé que logo, logo, Deus vira essa página e começa a escrever uma nova história num novo tempo. E o povo ainda não entendeu. A sociedade ainda não entendeu. A sociedade ainda não abriu seus olhos para ver, não abriu seus ouvidos para ouvir o que Deus está querendo falar.
O que Deus ainda está tentando, a Bíblia diz que Jesus está à porta aí. Infelizmente, tem pessoas que têm colocado mais cadeados na porta do que tirado aqueles que já têm para abrir a porta para que Jesus entre. Tem pessoas que têm colocado cada dia mais ferrolho na porta para que fique mais impossível ainda de Jesus entrar. Sendo que o que a sociedade precisa é tirar o resto do que está trancando a porta, abrir a porta e deixar Jesus entrar. Tem uma música muito antiga que diz assim: onde Jesus mora não há dor. Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora só há alegria. E a sociedade ainda não aprendeu. A sociedade ainda não entendeu que o único caminho para vencer essa adversidade que o mundo tem passado se chama Jesus. Deus tem abençoado as pessoas, criaram várias vacinas, estão vacinando um povo, mas não podemos colocar a vacina acima de Jesus. O povo tem tido fé em algo que não é a solução definitiva. Não é que eu não tenho fé na vacina, muito pelo contrário. Se fosse me vacinar, eu vacinava hoje, sem nenhum problema. Mas precisamos colocar a Jesus em primeiro lugar nessa situação. E o povo ainda não entendeu, o povo ainda não aprendeu que o primeiro caminho para vencer essas adversidades é aceitar a Jesus. É aceitar aquele que é o único suficiente tirar-nos dessa situação. E aí depois Jesus enche a tua igreja de poder, Jesus enche a tua igreja da sua glória, como foi no dia de Pentecostes. Desce sobre aquele povo o Espírito Santo. E ao descer o Espírito Santo, automaticamente, o que desce sobre o povo? Quando desce o Espírito Santo, o que desce sobre o povo automaticamente? A Bíblia diz: recebereis poder ao descer o quê? Sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem sozinho. O Espírito Santo, ele não vem único. O Espírito Santo, ele vem acompanhado aí de poder. Ele vem acompanhado da glória de Deus. Ele vem acompanhado da certeza de que Deus é o único Deus soberano sobre todas as coisas. Vem acompanhado a fé, vem acompanhado a esperança de, ainda que vivemos um momento difícil, temos a esperança que tempos melhores virão. A descida do Espírito Santo não é simplesmente o ato de se manifestar como a fé de muitos em falando em língua e pronto, acabou. É muito além disso. É muito além do que pensamos ou imaginamos. A descida do Espírito Santo é algo muito sério. Hoje eu fico vendo as pessoas falando de avivamento. Eu acho que a igreja ela não vive o momento de pedir avivamento. A igreja ela não vive o momento de pedir avivamento. A igreja vive o momento de pedir enchimento do Espírito Santo. A igreja vive o momento de pedir, de nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e nos enchermos do Espírito Santo. Enchermos da glória de Deus, enchermos dos dons de Deus, do poder de Deus. Hoje se há muito entretenimento, achando que é avivamento.
Hoje há muito pula-pula dizendo que é enchimento do Espírito Santo e não é. O que precisamos hoje é pedirmos para Deus enchimento do seu Espírito, porque só assim vamos conseguir passar por essas e outras tribulações que vierem, por essas e outras dificuldades que vierem. Eu costumo dizer que avivamento não é o que entra, avivamento é o que sai depois que você se enche. Tem pessoas que pedem avivamento dentro da igreja, mas não tem coragem de dar uma glória a Deus, não tem coragem de dar um aleluia, não tem coragem de louvar um hino. E avivamento é eu expor aquilo que eu recebi, não é eu receber. O avivamento não é você receber de Jesus, é você expor o que você recebeu de Deus. Tem um pregador aí que diz que avivamento é quando a tampa voa. Para mim não é quando a tampa voa, é quando o fundo cai. É quando a gente desaba. E hoje tem muito gritaria achando que é a tampa voando, e não é. Achando que é Deus agindo, e não é. Quando Deus age, não há gritaria, há cura, há milagre, há salvação, há libertação, há enchimento. Nós vimos aqui um povo que de uma só vez recebe o Espírito Santo. Um povo se reunido numa festa, no dia de Pentecoste. E se o povo se encheu do Espírito Santo, o povo estava ligado a quem? O povo estava disperso. O povo estava com a sua mente dispersa. O povo estava pensando, o povo estava adorando a Deus. O povo aqui não se abateu pelo fato de ter visto Jesus pregado na cruz. Mas o povo aqui se alegrando, sabendo que Jesus desceu da cruz. O dia de Pentecostes nada mais era do que uma festa. Nada mais é do que uma confraternização. E nós precisamos entender que os nossos cultos têm que ser um culto de festa ao nome do Senhor. Tem que ser uns cultos de alegria ao nome do Senhor. O povo estava reunido em alegria, em nome de Jesus. E de repente, de uma só vez, o Espírito Santo desce e enche todo aquele povo com o seu poder. E enche aquele povo com o seu Espírito Santo. E enche aquele povo da tua unção. E nós vamos ver aqui, Atos capítulo 2, capítulo 3, 4, 5. Até o capítulo 12, nós vamos ver aqui uma igreja com poder, uma igreja intrépida, uma igreja que não tem medo, uma igreja que aceitou receber de Deus o que Deus tinha para cada um, uma igreja que não tinha medo de expor o que é Jesus, o que é Deus, o que é uma vida eterna, uma igreja que não teve medo de chegar na frente do templo. Está um homem há anos e anos aleijado, e essa igreja não tem medo de olhar para aquele homem e falar: olha, você está pedindo prata, você está pedindo ouro, mas eu não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Pega pela mão, levanta e diz: levanta e anda. É um povo de Deus que não tem medo de colocar à exposição aquilo que recebeu de Deus. Porque tem que ser muito corajoso para pegar um homem pela mão e mandar ele levantar. Pedro fala: olha, não tenho ouro nem prata. Eu não consigo te tirar da situação financeira, mas eu consigo te tirar dessa situação espiritual.
Eu posso te dar um ouro, posso te dar uma prata, mas no outro dia aquele homem estaria lá de novo. O ouro e a prata não daria direitos dele andar. Não ia dar uma prótese, uma cadeira de roda. Não tinha na época. Ele dando ouro e prata, ele deixava aquele homem no mesmo status quo, no mesmo modo, do mesmo jeito. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. A gente não pode dar às pessoas aquilo que vai deixar ela do mesmo jeito. A gente não pode dar ao povo do mundo aquilo que eles vão ficar do mesmo jeito. Aqueles homens, deu àquele homem aquilo que mudou a sua vida, mudou a sua história. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos dar às pessoas do mundo algo que vai mudar a sua história. Uma igreja que não tem medo de momentos antes de ser apedrejado, ainda teve a visão de um céu aberto, teve a visão de Deus, teve a visão de Jesus. Estevão, esse homem de Deus, essa igreja de Deus, estava tão cheio do seu Espírito Santo, que mesmo sabendo que ia ser apedrejado, mesmo sabendo que ia ser morto, um homem que não virou as costas e tentou correr das suas atribulações, um homem que não virou as costas e tentou fugir das suas aflições, foi um homem que olha para o céu e antes de morrer fala: olha, pode me matar, mas eu já estou vendo para onde eu vou. Pode até terminar com a minha vida humana, mas minha vida espiritual vocês não vão conseguir acabar. Eu já estou vendo aquele que vai me receber. Eu já estou vendo aquele que é o meu Criador e é meu Salvador. É interessante que Estevão aqui vê Deus e vê Deus e vê Jesus. Jesus, o Criador e o Salvador. Estevão vê aquele que me criou, e Estevão vê aquele que me salvou. Estevão não viu só o Criador, Estevão não viu só o Salvador. Ele viu o Criador e aquele que mandou o Salvador, aquele que me salvou. Pôde tirar até a vida de Estevão, mas não tirou a sua fé. Tirou a vida de Estevão, mas não tirou a certeza de onde ele iria. Conseguiu calar a voz de Estevão, mas não calaram a sua voz espiritual. Conseguiu tirar Estevão dessa terra, mas não conseguiu tirar Estevão dos céus. Toda essa tribulação que temos passado, às vezes tira o nosso sono, mas nunca vai tirar a nossa fé. Às vezes, há um momento que a gente pergunta, mas será que vai ter saída? No mesmo momento, a mesma boca que fala, será que vai ter saída? É a mesma boca que fala, eu creio que vai ter saída. No mesmo momento que nós pensamos, será que isso vai acabar? No mesmo momento nós pensamos, vai acabar. Não é pecado a gente às vezes olhar e se perguntar, e como será? Será que vai acabar? Será que vamos passar? Será que vamos vencer? Não é pecado. Eu me perguntei muito nos últimos dias.
Deus, será? Será? E muitas vezes Deus falou, vai. Senhor, minha fé está quase acabando. Mas não vai acabar. A nossa fé tem que ser igual aqueles... Você lembra dos filtros antigos? Você enchia embaixo. Passava pela vela e ia pingando. Quando você menos espera, a água de baixo estava cheia. É a nossa fé. Às vezes ela até abaixa um pouco. Mas não para de pingar. Deus não para de regar. A gente não para de buscar. Quando Deus compara João Batista como a cana, não é à toa. A cana no deserto é uma das canas mais fortes que tem. Ela chega a envergar, ela chega aí no chão. Quando o vento é muito forte. Os ventos no deserto é muito forte. Ela chega aí no chão. Mas quando o vento passa, ela está de pé de novo. O que Deus falava de João era isso. Às vezes os ventos podem até encostar ele no chão, mas quando fazer passar o vento, ele está de pé de novo. E nós precisamos ser esta cana. O fato de nós sermos cristãos não vai dizer que às vezes a gente chega perto do chão, a gente chega. Mas quando o vento passar, e esse vento vai passar, nós vamos estar de pé. Nós vamos continuar de pé. E tudo isso vai servir como um legado. Tudo isso vai servir como ensinamento. Ainda que passamos por aflições, não vamos abandonar. Não vamos deixar a nossa fé. Não vamos deixar aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós e deixou aqui a certeza de que ainda que tudo esteja ao contrário, mas Jesus está ao nosso favor. Ainda que o vento está ao contrário, ainda que os decretos estão ao contrário, ainda que as leis às vezes estão ao contrário, Jesus está ao nosso favor. Jesus está olhando para nós. Jesus jamais nos abandonou. Isaías 40, vamos lá rapidinho. Diz assim: Isaías 40, acompanha a partir do 27, a partir do 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não há esquadriação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se nós formos vermos o 51 no mesmo Isaías, para terminarmos. (verso 12 e 13) diz assim: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou filho do homem que se tornará em feno? E te esquece do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador. Quando se preparar para destruir, onde está o furor daquele que atribulava?
Ainda que passamos, o Senhor é conosco. Ainda que difíceis, o Senhor é conosco. Pastor, e a minha fé, ela está tão fraca hoje, mas amanhã você vai acordar diferente. Pastor, hoje eu estou sem esperança. Amanhã você vai estar cheio de esperança. Senhor, pastor, eu estou com dúvidas. Jesus é a resposta. Pastor, eu não sei por onde eu caminhar, eu não sei por onde eu vou. Então segura na mão de Jesus que Ele vai caminhar por você. Pastor, eu não sei o meu caminho. Então segue o de Jesus. Pastor, como é que vai ficar a minha história? Não se preocupe, Deus vai terminar ela. Pastor, não sei como passar. Não se preocupe, Deus vai abrir o mar. Pastor, mas está doendo. Jesus é a cura. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Coloque de pé. Pastor, e quando tudo isso acabar, não se esqueça. A sua experiência serve para guiar os outros. A sua experiência serve para falar para as outras pessoas: eu venci. Você vai vencer. Nunca se esqueça. A nossa fé, eu tenho isso. A nossa fé não é baseada no nosso presente, é baseada no nosso passado. A gente consegue ter fé quando a gente olha para trás e vê o que Jesus já fez, que vê o que Deus já fez. A gente vai ter fé amanhã do que você conseguiu ver de Deus hoje. A nossa fé é baseada no nosso passado. Não tente basear a sua fé no seu futuro. A nossa fé é no nosso passado, quando a gente vê o que Deus fez. Quando a gente vê o que Deus fez